Fala torcida vascaína, antes das notícias, se inscrevam no canal, curta o vídeo, e ativa o sininho das notificações, siga também nosso Instagram, o Vascaíno da Bahia. O staff do jogador Brian Rodrigues do América do México confirmou que o Vasco está negociando para ter o atacante. O Vasco está tentando chegar em um acordo com o América do México. Os clubes estão negociando diretamente entre eles. Caso tenha um acerto, eu entro para negociar as questões do contrato, disse ele. Lembram-se do Cria Rodrigo, um volante que teve poucas oportunidades no Vasco da Gama. Pois, depois da notícia de Leandro Castan, agora o jovem jogador cobra da Vasco SAF cerca de R$380 mil em uma ação monitória. Ele tinha um acordo com a empresa para pagar as dívidas em até 17 vezes, mas o Vasco SAF pagou somente 4 parcelas, restando inadimplente desde novembro de 2024. Souza atuou do início ao fim no empate em 0-0 contra o Bangu nesta quinta-feira, em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Esta foi a primeira vez que ele completou um jogo inteiro em seu retorno ao Vasco. Desta vez, o volante foi utilizado de zagueiro durante toda a partida, em função a qual o jogador já havia pedido para atuar no clube. Em dezembro de 2024, Souza revelou que havia conversado com Rafael Paiva, ex-técnico do clube, e pedido para atuar como zagueiro. Segundo o atleta, ele treinou nos últimos 2 meses nesta função, mas não recebeu oportunidades. Estou há mais de 2 meses treinando na zaga. Conversei com Paiva na época que poderia ajudar bem mais ali como central pela minha saída de bola, ainda tenho velocidade, sou alto, tenho impulsão, disse Souza no dia 10 de dezembro de 2024. Nesta quinta-feira, Souza não só recebeu sua primeira oportunidade no Vasco como zagueiro, mas também fez a primeira partida completa, começando como titular e terminando sem ser substituído. Até então, nos 5 jogos que Souza havia atuado pelo clube, somente em um ele havia sido titular contra o Bragantino, no segundo turno do Brasileirão do ano passado. Na ocasião, ele saiu no intervalo do jogo. Ao todo, foram apenas 126 minutos em campo em toda a temporada 2024. Souza se reapresentou antes do grupo principal voltar às atividades da pré-temporada e recebeu oportunidade nesta quinta-feira, após uma conversa entre Ramon Lima, técnico do Sub-20 que comanda o Vasco nas primeiras rodadas do Carioca, e Fábio Carilli, novo treinador do clube. Ficou decidido que a equipe precisava dar minutagem a alguns jogadores, e Souza estava entre eles. Como Lincoln foi cedido pelo grupo que disputava as primeiras rodadas do Carioca para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior na quarta, na vitória do Vasco contra o Ceará, Souza foi titular contra o Bangu e teve atuação correta. Lincoln seguirá com o time da Copinha até o fim de semana, então o volante de 35 anos deve ganhar mais uma oportunidade na defesa. Souza busca um recomeço no Vasco. Contratado no meio do ano passado, o jogador só atuou em 5 partidas em 2024 e conviveu com períodos em que sequer era relacionado para as partidas. A expulsão no jogo contra o Juventude marcou a última partida do volante na temporada. Em entrevista em dezembro de 2024, Souza disse que sofreu com a adaptação, depois de um período longe do Brasil e de recuperação de uma lesão que o afetou. Ele disse que já atuou como zagueiro na carreira e que em 2025 as coisas serão melhores. Já joguei na Turquia alguns jogos de zagueiro, mas não queria, porque tinha uma condição física que podia correr para todos os lados, queria fazer gol. Mas hoje, olhando para minha condição atual, acho que poderia ajudar o clube muito bem nessa posição. Fisicamente estou muito melhor do que quando cheguei. Depois de cirurgia não é fácil, mas estou melhor e em 2025 as coisas serão melhores, tanto para o Souza quanto para o Vasco. Souza terá mais uma oportunidade para mostrar o seu valor em uma nova função. O Vasco volta a campo no domingo, às 19 horas, contra o Boa Vista, em Bacaxá. A partida é válida pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco venceu o Flamengo de São Paulo por 5-3 e vai às quartas da Copinha. Os gols foram marcados por 2 de Lucas Zuccarello, Maxwell Alegria, André de bicicleta, um golaço, o mais bonito da Copinha até aqui, e Juninho. O adversário do Vasco sai no confronto entre Ituano e Corinthians.